Estou hoje aqui como profeta da cruz para anunciar esta palavra a você, assumindo essa identidade de filhos de Deus no Espírito Santo. Fui batizado no Espírito Santo, adivinha o ano? Tem uma turma aqui que não era nem projeto. Fui batizado, eu só tenho 44 anos, fui batizado no Espírito Santo em 1994, no ano que o Brasil ganhou a Copa e jogou bonito. 1994. Quem já tinha nascido aqui, levanta a mão. Gerinho, que mais? Totó, não. 94, vocês estão me enganando. Não. Muita gente aqui, Adriano, levanta a mão. Quem nasceu, quem em 94 já estava vivo, assim, levanta a mão. Quem não era nem projeto, levanta a mão aí. Não era nem projeto de vida, é. Dormiu para cá, né? Não sei se a geração dormiu para cá, né? Pai. Bom, Gálatas 4, 6, e o vento levou aqui as páginas. Vamos acompanhar o que diz aqui a palavra. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E aí o versículo 7. Já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Amém? Olha para quem está ao teu lado aí, diz essa verdade. Diz, já não és escravo, diz a ele. És filho. Olha para ele, olha nos olhos dele aí, diz assim, já não és escravo, és filho. E esta primeira afirmação, nós podemos começar para entender o Espírito Santo. Em Jesus, o Pai se revela. No mistério da encarnação, do Deus que se faz carne. Deus se revela e revela o rosto paterno. O homem estava disperso pelo pecado. Então o Pai, ao olhar o mundo, o ama de tal forma que dá o seu Filho para que este mundo pudesse ser redimido. E a única forma para que o mundo pudesse ser salvo e a redenção pudesse acontecer na sua plenitude, o Pai enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho. Esta foi a forma de Deus amar o mundo. E João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A imagem de Abraão com Isaac, do sacrifício que não se consome, agora é manifestado na cruz, do sacrifício que é consumido, e é consumido de amor. Então Deus ama tanto o mundo. E Jesus, manifestando a sua obra de salvação na cruz, atrai toda a humanidade a Ele. Mas nesta obra de redenção, uma das graças que Deus nos dá é a filiação. Nós somos adotados. É por isso que na própria oração do Pai, nós podemos dizer, Pai nosso. Mas é preciso entender que há um momento muito especial, onde nos tornamos filhos de Deus. E este primeiro momento é o batismo sacramental. É muito triste quando muitos pais não entendem esse sentido, de levar os filhos para ser batizado logo nos primeiros anos de vida. Porque não entendem o significado e o sentido profundo que a filiação divina acontece quando a criança é levado na igreja. E ali ele recebe, pela graça do batismo, a inserção na igreja e se torna
filho de Deus. Amém? No batismo nos tornamos filhos de Deus. E podemos dizer, Abba, Pai, significa paizinho querido. E é nessa intimidade que nós podemos dizer, então, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Deus enviou por Jesus o Espírito Santo. Nós vamos entender quem é o Espírito. O Espírito é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a igreja proclama no dogma da Trindade que existe um Deus em três pessoas e não três deuses. É o mistério insondável, o mistério que o homem jamais poderá explicar na sua totalidade. O Deus Pai que se manifesta no início, que cria todas as coisas, o Pai Criador, e que vê a humanidade rompendo a aliança pelo pecado. Deus veio ao encontro do homem através dos profetas. É só ler a palavra. Deus manda os juízes, Deus manda os profetas e prepara para a chegada daquele que é o Senhor, Ele mesmo encarnado. E o Espírito Santo adentra a história por meio dos profetas, preparando a humanidade para a chegada profunda, não apenas do Cristo encarnado, mas para a chegada do Espírito Santo, que totalizará a manifestação plena da graça de Deus. Então Deus caminha na história, vem ao encontro do homem ferido, machucado, em Jesus, João 12:32, e quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Na cruz Jesus atrai o norte, sul, leste, oeste, as extremidades do mundo. Na cruz Jesus manifesta o seu reinado. Jesus é Deus em segunda pessoa, e o Espírito Santo é a promessa que sempre existiu antes de todas as coisas, e que brota do Pai e do Filho, como nos ensina a igreja. Então o Espírito Santo é Deus em terceira pessoa, e tem a tarefa de santificar, de advogar pelas nossas causas. Mas aí o que o Espírito Santo pode fazer mais? Esse Espírito Santo, citado 378 vezes no Antigo Testamento, como sopro, como vento, como ar, mas como força, e no Novo Testamento a palavra pneuma, como força de Deus que anima para a missão. Esse Espírito Santo é a própria respiração de Deus. Deus, quando cria o homem, Ele sopra nas narinas, e aquele sopro dá vida. Então, primeira coisa, o Espírito é Deus, mas também a respiração de Deus em nossa vida. E a respiração de Deus que faz com que o homem possa viver. Essa é a primeira coisa. Mas por que nós precisamos do Espírito Santo? Já entendemos que o Espírito Santo é Deus em terceira pessoa, caminhou na história com os profetas. Atos capítulo 1, versículo 5. E aqui nós vamos chegar perto dessa grande manifestação, para nós entendermos essa adoção filial. Jesus já com o corpo ressuscitado, na Assunção, Ele diz: permaneçam em Jerusalém, porque dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Então o homem precisa do relacionamento com o Pai. Nós temos muitas feridas na imagem paterna. Nós temos muitas feridas. E isso causa muitas revoltas em nosso coração. Quanta rebeldia dos filhos. Quanta tristeza. Quanta perca da própria identidade, da própria essência. Porque falta a identidade paterna. Mas nós temos a graça de em Deus recuperarmos toda a identidade. E tudo aquilo que foi perdido. Em Jesus, somos recolocados no plano de Deus. Por isso, não é só o Espírito. Para que você receba o batismo daqui a pouco, você precisa ter um encontro profundo com o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Há muitos na igreja
sem a experiência de Deus? Há muitos, muita gente. A igreja está cheia. A experiência de Deus transforma totalmente. Mas, Manuel, eu quero essa experiência com Jesus. Aí o Espírito Santo entra, porque a Bíblia vai dizer que é o Espírito quem convence o homem do pecado. Por isso, a oração cotidiana é: vem Espírito Santo. Não é um aglomerado de palavras bonitas, mas vem Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vem, ele vem para concretizar o amor do Pai e a comunhão de Jesus em nossa vida. O Espírito Santo, abra Atos capítulo 2, e o que é que nós vamos ver esse grande evento? E aí eu quero explicar uma coisa muito importante. Atos capítulo 2, amém? Só voltar um pouquinho a Bíblia aí. Atos capítulo 2. E chegando, versículo 1, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual lugar? O lugar que Jesus, antes de subir aos céus, havia dito: permaneçam em Jerusalém, nesse lugar, no cenáculo. O cenáculo é o lugar onde Jesus ceia com os discípulos, é o lugar do Pentecostes. E eles estavam reunidos no mesmo lugar, como de costume. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. E esse ruído encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram, pousaram sobre cada um deles. Ficaram, repete comigo bem forte, todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui acontece uma coisa, deixa eu explicar a você. O Pentecostes, a igreja reunida, o Pai já havia se manifestado, o Filho já estava revelado ao mundo, inclusive de um modo qual do mundo não estava acostumado, crucificado, mas ressuscitou. E agora o Espírito Santo precisava concretizar a promessa dos tempos. Então, amado, o Espírito Santo estava adentrando. Entenda aqui uma coisa: isso aqui não era um simples avivamento, como acontece na história. Aqui não é apenas um evento histórico, tal qual a última ceia, que Jesus entra no templo para atualizar o mistério do Calvário na Santa Missa, assim é o Pentecostes. Se o Pentecostes fosse apenas um evento histórico, cessaria os dons, cessaria os carismas, cessaria a força. Então, tal qual o santo sacrifício que acontece em todas as missas, o Pentecostes também se atualiza quando a igreja está reunida, dizendo: vem Espírito Santo. Amém? Então não é um evento histórico. Não cessaram as línguas, como disse os sensacionistas. Não cessaram os milagres. Não cessaram as curas. O Espírito Santo está sendo derramado profundamente. E porque o Espírito Santo é derramado, aí nós vamos entender uma coisa. E aí nós começamos a usar o batismo no Espírito. O que é o batismo no Espírito? Será que o batismo no Espírito é um 8º sacramento? Sim ou não? Não, não é um sacramento. Senão estaríamos cometendo uma heresia. Não está substituindo o sacramento. Mas o que é o batismo no Espírito? Se você pegar Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8, Lucas 3, 16, João 1, 26 e Atos 1, 5, lá vai dizer: João batizou com água, mas virá alguém maior do que eu não sou digno de desamarrar as sandálias. A quando veres descer sobre ele o Espírito Santo, é ele quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então o que é o batismo no Espírito? É uma renovação da graça que muitas vezes é sufocada pelo pecado, pelas nossas escolhas, pelas nossas feridas, pelos nossos medos. Então quando nós estamos pedindo o batismo no Espírito, nós
não confunda, nós não estamos pedindo o batismo sacramental, porque o batismo sacramental, uma vez recebido, essa marca é eterna, mas nós precisamos renovar constantemente a graça de uma nova vida. E o que esse batismo faz? Manuel, tu contou aí que tu foi batizado em 94, o que houve de novo? Primeira característica de quem é batizado no Espírito Santo, porque às vezes a gente confunde, eu não orei em línguas, eu não repousei no Espírito, eu não recebi um dom carismático, será que eu fui batizado no Espírito Santo? Vamos lá, a primeira característica do batismo no Espírito Santo é uma mudança interior, é uma conversão. Primeira coisa, a gente perde os gostos pelo que é carnal. Essa é a primeira característica. Manuel, mas eu ainda gosto muito das coisas do mundo. Amado irmão, a conversão é um processo. Nós estamos agora entrando na quaresma. Nós estamos entrando na quaresma. Tempo para a conversão. A conversão é um processo. Por isso que você não pode dizer apenas hoje aqui, vem Espírito Santo, se você não diz na tua casa todos os dias. Se você não pedir o Espírito Santo todos os dias, você não vai viver uma vida em Deus. Nós estamos no tempo de portas largas. Você já viu? Já viu, né? Já até deve ter curtido. Como é que está o Bacabal aqui? Já viu? Como é que está? Eu vou dizer uma coisa a você. O homem batizado no Espírito Santo, quando olha aquilo, ele chora de dor. Ele chora de tristeza. Ele chora de angústia, porque o batismo no Espírito Santo primeiro gera em nós conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade. Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Conformar significa tomar a forma, e tomar a forma. Quando eu olho aquilo, sabe o que eu aprendo ali? Sabe o que o Senhor me ensina? As pessoas não aprenderam nada com a pandemia. Era para vir sedentas de Deus. Esses dias até escutava um relato, depois eu fui ver alguém que disse que perdeu alguém na pandemia, havia perdido uma pessoa da sua família, estava sofrendo, então não via a hora de chegar ao carnaval para preencher o seu vazio. Agora, eu conto ou vocês contam? Será que dá para preencher o vazio lá no mundo? Não dá para preencher, porque não dá para preencher vazio com vazio. É uma mudança de vida. Uma pessoa que é impactada pelo Espírito Santo, ele deseja mudar de vida. No seu vestir, no seu falar, no seu agir, no seu pensar. É a mente de Cristo. Por isso que tem muita gente com medo de entregar sua vida a Deus, porque não quer largar o osso do mundo. Será que o demônio, como cães, não está lambendo as suas feridas? É o Senhor que quer curar as tuas feridas. Talvez os cães tenham lambido as tuas feridas. Essa palavra é forte, mas é. Então você pode sair daqui hoje orando em línguas, levitando. Mas se você não mudar de vida, esse batismo foi falso. Você teve só uma emoção. Entende? Olha para quem está ao teu lado e diz assim: não desatenta, que é contigo que eu estou falando. Diz, pode dizer, pode dizer. Não foge não. Fala, pode falar. Tem gente fugindo. Uma mudança. Então eu admiro tanto a comunidade, mas é tão difícil estar lá, não é não? Porque a gente não exige nada demais. E eu quero dizer uma coisa a você: a comunidade não é lugar de santo não. Se você se acha muito santo, não venha não, que não, você não cabe aqui. A comunidade é lugar daqueles que reconhecem a sua miséria e dizem:
É por isso que eu quero estar lá, porque eu sou miserável. E sozinho eu não consigo. Então, se você se acha santo demais, não venha para a comunidade, não. A comunidade não tem santo. Tem gente que quer ser santo. O batismo no Espírito traz conversão. Conversão. Mudança de vida, mudança de mentalidade. Tem coisas do profundo do teu coração que só Deus conhece. É só dizer de manhã: vem Espírito Santo. Essa é a oração. É a oração que a gente ensina até para os pais rezar pelos filhos. Vem Espírito Santo. O esposo com a esposa, vem Espírito Santo. Pela conversão do esposo, vem Espírito Santo. Pela conversão daquele irmão que não quer saber de Deus, vem Espírito Santo. Pela conversão daquele vizinho que deixa o cachorro latindo altas horas no quintal. Você diz: vem Espírito Santo. Não vai desejar o cachorro morrer, porque aí é falta de conversão, né? Por aquele vizinho que larga o som nas alturas e você precisa descansar, você tem que dizer: vem Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo. E essas coisas eram muito faladas no início, lá na década de 90, quando a gente vivenciava a graça do Espírito Santo. Então a primeira coisa, mudança de vida. Olha para quem está do teu lado e diz: mudança de vida. Você quer mudar de vida? Diz para ele: você quer mudar de vida? E jovens, quem é jovem aqui? Como ninguém levantou a mão aqui, ninguém nasceu antes de 1994. É a maior das experiências que você pode fazer. Eu vi esses dias, esqueci qual foi o santo que disse assim: coragem é ir mesmo com medo. Coragem é ir mesmo com medo. Talvez você tenha medo de entregar sua vida ao Senhor hoje, mas venha mesmo com medo, pode vir. Amém? Pode vir. Então, quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, o desejo da carne, do pecado, tantos jovens que na quarta-feira estarão nas cinzas, literalmente, vazios. E aqui eu quero dizer uma coisa: para o cristão, os retiros de carnaval não são uma opção, deveria ser a opção. Entende? Então não é um passatempo que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para ficar animando vocês, não. Para ficar distraindo vocês. Nós estamos aqui porque queremos que haja o mover de Deus, que se levante jovens nessa geração, santos, decididos por Deus, capazes de dizer: eis-me aqui. Que sabe que não vão entrar em um relacionamento para tirar Deus das suas vidas. Pense bem antes de namorar, viu, jovem? Que tem umas escolhas que Deus me livre. Pede o Espírito Santo. Segunda coisa, o Espírito Santo leva em nós ao desejo da sua presença. O Salmo 83. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O homem cheio do Espírito Santo sabe que o lugar dele é sempre onde há a presença de Deus. É simples. Se eu sou cheio do Espírito Santo, alguns lugares não me cabem. O lugar onde há bebida, o lugar onde há prostituição, o lugar onde se fala palavrão, o lugar onde se fala coisas que não convém. Não é o meu lugar. Manuel, não é fácil, é construindo, filho. Sabe qual é a primeira coisa? Manuel, como é que eu faço? Eu decido hoje por Deus. Primeiro, tira as amizades que só te levam para o inferno. Hoje da tua vida, arranca. Salmo 1. Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz a serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Então a primeira coisa, tira. Porque se você quiser cair, você vai colocar gente
que não presta na tua vida. Depois que você for convertido, porque tem gente dizendo, mas Jesus andava com os pecadores, Jesus bebia, porque foi da festa de Caná. Sabe por que Jesus se misturou com os pecadores? Você sabe? Você sabe? Quer que eu diga a você? Por que ele se juntou com os ladrões, prostitutas? Sabe por quê? Para transformar a sua vida. Quando ele chegou para a Maria Madalena, os homens queriam condená-la pelo seu pecado, ele ofereceu uma coisa que a humanidade não sabia. Ele ofereceu a misericórdia, mas ele disse a ela, vai e não peques mais. Ele não disse, vem e fica pecando. Você sabe que Maria Madalena, segundo a tradição, foi a formadora dos apóstolos. Foi a mulher que no sepulcro estava lá, buscando o seu mestre. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o ladrão, o que tinha de baixinho, ele tinha de ladrão. Ele disse, eu vou cear contigo. E quando ele senta na casa de Zaqueu, o que ele faz? Ele transforma a vida de Zaqueu. Então Jesus se sentou sim com os pecadores para transformá-los. Amém? Fala para quem está ao teu lado, está entendendo? Ou está se fazendo desentendido? Fala, está se fazendo desentendido ou não entendeu? E se você tem um irmão, uma pessoa que está no mundo, reze por ela, reze muito, chore, que é só vazio, que tem depositado sua vida numa relação, num relacionamento, no mundo. E por último, o desejo da vida no Espírito. A vida no Espírito produz frutos. E eu vou ler rapidamente. Gálatas 5. Vou dizer aqui quais são as obras da carne que a Bíblia nos diz. Fornicação é sexo fora do casamento. Tá bom? Impureza, libertinagem, que é o uso da liberdade como pretexto para o pecado. Brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E quem é cheio do Espírito Santo? Caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura e temperança. E eu quero concluir aqui dizendo a você uma coisa. Nós vamos pedir os dons carismáticos. O dom de línguas. Manel, eu não entendo muito esse negócio. Vai lá na comunidade que eu sento com você, que a gente conversa e ensina você sobre os dons. Hoje queremos trazer o Espírito apenas, graça do Espírito. E nós rezamos pedindo os dons para que sejamos capazes de viver a palavra, viver a essência da palavra, viver uma vida nova. Gente, precisamos de uma vida no Espírito. Os prazeres do mundo são passageiros. Os prazeres do mundo têm prazo de validade. Por isso eu não estou convidando, a comunidade Diante da Cruz não está convidando você apenas para essa noite. Ela está convidando você para fazer uma aliança eterna. E hoje pode ser a oportunidade, jovem, você que está aqui, pode ser a oportunidade da tua vida. E se você acha que é difícil, nós estamos aqui para segurar a tua mão, para te ajudar. Quando eu fui batizado no Espírito, eu tinha 15 anos de idade. Eu nunca me arrependi. Eu nunca me arrependi. Se me tirar isso, não é isso aqui não, pregar não. Eu passo tempo sem pregar. Se me tirar a presença de Deus, eu morro. Jovem, não tenha medo de dar a sua vida a Deus. Não tenha medo. Você viu como foi a adoração? Aquele caminho. E agora nós vamos completar. Dizer, vem Espírito Santo. É só isso, vem Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Vamos pedir
essa porção do Espírito sobre a nossa vida. E agora de modo pleno, nós vamos dizer: vem Espírito Santo. Nós vamos pedir esse renovo, e a comunidade diante da cruz vai ajudar você nessa noite. Fique à vontade, tá? Fique bem à vontade. Permita só que o Espírito Santo visite o teu interior. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, visita cada pessoa, cada coração que está aqui nessa noite. Queremos um mover sobrenatural da tua graça, a gerar conversão, desejo pela tua presença, santidade. Se levantem vocações nessa noite, a tua igreja. Gere frutos para, Senhor, que possamos te exaltar e te bendizer com a nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos o Espírito Santo. Nós pedimos a graça interior sobre os nossos corações. Nós pedimos, Senhor, vem agora sobre cada pessoa, manifestando a tua promessa nessa noite, nesse lugar, tirando os vazios, os obstáculos que impedem o sobrenatural. Pedimos nessa noite o sobrenatural. Pedimos, Senhor, essa noite o avivamento. Pedimos nessa noite, Senhor, a manifestação da tua presença. Batiza com o Espírito